Olá pessoal, tudo bem? Vamos então dar seguimento às nossas aulas da frente de elétrica, ok? A frente 3 do curso CPSEX. Lembra que no primeiro semestre, galera, lá no finalzinho, nós começamos o assunto de elerodinâmica. Terminamos toda a eletrostática, ok? E falamos de elerodinâmica sobre corrente elétrica na primeira aula de elerodinâmica. E na segunda aula falamos sobre primeira lei de Ohm, também, cujo título do vídeo era resistência elétrica, ok? Hoje, galera, na primeira aula do segundo semestre, vamos falar sobre a segunda lei de Ohm, ok? A segunda lei de Ohm também é muito importante para os vestibulares e muito recorrente. Galera, a segunda lei de Ohm diz que a geometria do resistor influencia no valor de sua resistência. Ou seja, o que isso quer dizer? Por exemplo, se eu tenho dois resistores de mesmo material, mas tamanhos diferentes, formatos diferentes, isso vai fazer com que a resistência de cada um seja diferente, por mais que eles sejam do mesmo material. Se eu tiver um de alumínio e um de alumínio, mas eles não tiverem tamanhos iguais, então a resistência de um vai ser diferente da resistência do outro. Galera, para essa lei, nós vamos imaginar que todos os resistores têm esse formato aqui, tá bom? Esse formato que é um formato cilíndrico, ok? Então, para a gente aqui do ensino médio, a gente vai imaginar que todos os resistores têm esse formato. Vai ter um cilindro que tem L, que é o comprimento, tá bem? E A, que é essa área desse círculo aqui, ó. Esse círculo tem área A, chamada área de seção transversal, ok? É a área de um círculo, tá bom, galera? Lembra como calcular a área de um círculo? É π vezes o R elevado ao quadrado, tá bom? E aí, o que a segunda lei de Ohm diz, galera? Como que ela se apresenta pra gente? Ela é o seguinte, galera, ó, ela diz que a resistência é Rho, essa letra aqui, galera, não é um P, tá bom? É uma letra grega chamada de Rho, é uma grandeza chamada resistividade. Então esse Rho aqui é a grandeza resistividade, já eu explico mais sobre ela. Vezes L, onde L é o comprimento do resistor, dividido por A, ok? Então, ó, a gente percebe que a resistência elétrica, ela é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área de seção transversal. Ou seja, quanto mais longo for o meu resistor, maior será a sua resistência. Quanto mais grosso for o meu resistor, quanto maior for a área, aí menor será a sua resistência, porque área e resistência são inversamente proporcionais. Essa área, galera, a grossura do resistor, também é chamada de bitola, ok? Bitola do fio, a gente fala, que é a grossura. Então, quanto maior for a bitola, menor será a resistência, mais condutor é o fio, tá bom? Olha que interessante, eu trouxe pra gente aqui alguns materiais e suas resistividades, porque a resistividade, galera, ela depende, cada material tem a sua, entendeu? Tipo, ela é a grandeza que faz com que o cobre, o alumínio, o ferro, o vidro, o quartzo, o ouro, certo? Tenha resistências diferentes por materiais do mesmo tamanho, tudo bem? Então, ó, o cobre tem uma resistividade, o alumínio tem uma, o ferro tem outra, ela depende da substância, certo? Da composição atômica daquela substância. Isso é resistividade, ok? Beleza, pessoal? Olha que interessante, eu trouxe aqui uma tabela e as suas resistividades. Olha que a resistividade, galera, no sistema internacional, ela é medida em Ohm vezes metro. Essa é a unidade da resistividade no SI, ok? Perceba que através da resistitividade eu já consigo entender se o material vai ser um bom condutor ou um mau condutor. Concorda que a resistitividade ela é diretamente proporcional à resistência? Então, quanto maior for a resistitividade, maior também será a resistência. E quanto maior a resistência, menos bom condutor o material é. Porque quanto maior a resistência, menor a condutância, menor a corrente elétrica, tá bom? Isso é na primeira lei de Ohm, última aula do semestre passado, da frente 3. Galera, olha só a resistitividade do cobre, como é pequena. 1,7 vezes 10 a menos 8 é 0,00017, entendeu? É muito pequenininha, 10 a menos 8 é um número muito pequenininho. Então a resistência do cobre é muito pequena, então ele é um bom condutor. Agora olha do vidro, entre 10 elevado a 10 e 10 elevado a 14, é muito grande a resistitividade. Então a resistência do vidro tende a ser muito grande, certo? Independente da geometria, tende a ser muito grande. E do quartzo também, olha do quartzo como é grande. Então, geralmente, em geral, o vidro e o quartzo são ótimos isolantes, ok? Enquanto o cobre, o alumínio e o ferro são ótimos condutores, porque tem baixa resistitividade. Tudo bem? Beleza, pessoal? Então essa aqui, ó, é a expressão da segunda lei de Ohm pra gente aqui. Lembrando que isso aqui não é um P, é uma letra grega chamada Rho. Olha, galera, a resistência elétrica, ela depende da temperatura, certo? Ela não é um valor fixo. Lembra que eu falei pra vocês
que a resistência elétrica dependia da voltagem, o material poderia ser mais isolante, menos isolante, mais condutor, menos condutor, dependendo da sua voltagem, lembra disso? Aqui, galera, essa expressão que calcula pra gente o quanto a resistência elétrica varia com essa variação de temperatura também. Porque se tá mais quente ou mais frio, a resistência dos materiais aumenta ou diminui, certo? Tudo bem? Quanto maior for a temperatura, maior a resistência. Quanto menor for a temperatura, menor a resistência. E essa expressão, ó, essa aqui é a resistência R0, que é a resistência que o material tem quando a temperatura vale T0. E aqui essa resistência que o material tem quando a temperatura vai para T. Por exemplo, imagina que o T0 é igual a 20 graus Celsius e o T é igual a 100, ok? Então essa daqui é a resistência quando o T vale 20, que é o T0. E essa aqui é quando vale 100. Esse alfa, galera, não é o ρ, viu? Esse alfa é chamado coeficiente de temperatura. Isso é uma coisa que também depende de material para material e ele é medido em graus Celsius a -1. E o exercício vai te dar quando ele for te perguntar problemas que envolvem essa equação, ok? Galera, uma coisa interessante, da mesma forma que a resistência varia com a temperatura, a resistividade varia com a temperatura. Na verdade, a resistência só varia com a temperatura porque a resistividade varia com a temperatura. Então, essa expressão de baixo causa a variação de cima, tudo bem? Beleza? Então é devido à mudança na resistividade com a temperatura que a resistência elétrica num todo também muda. Beleza, galera? Deu pra entender? Deu pra entender a ideia? Que quanto mais quente, mais resistência, menos quente, menor resistência. Você pergunta assim, professor, tô pensando numa coisa aqui. Aí você fala assim, se quanto menor a temperatura, menor a resistência, a gente não podia esfriar um material muito, até que a resistência dele ficasse próximo de zero? Poderia. A gente pode esfriar um material muito, até que a resistividade dele fica tão pequena, mas tão pequena, que ele quase não vai ter resistência. E se ele quase não ter resistência, ele vai conduzir muita corrente elétrica. Ele vai ser um ótimo condutor. Ele poderia ser chamado de supercondutor, certo? É isso, galera. Supercondutores são feitos dessa maneira. Você pega um material que naturalmente já é um bom condutor na temperatura ambiente, esfria muito esse material e a resistência dele cai tanto que ele passa a conduzir altíssimas correntes elétricas, ok? Então um supercondutor é um bom condutor que foi muito resfriado e a resistência dele caiu e portanto passou a conduzir mais corrente elétrica. Beleza, galera? Tudo bem? Se vocês aprenderem nesse slide que a resistência elétrica depende da temperatura, já está excelente. Mais quente, mais resistência, mais frio, menos resistência. Olha que interessante. Exercício. Um fio A tem resistência elétrica igual a 2 vezes a resistência elétrica do outro fio B. Sabe-se que o fio A tem o dobro do comprimento do fio B. E sua seção transversal tem raio igual a metade do raio da seção transversal do fio B. Em relação à resistividade do A e a resistividade do B, a razão entre elas, qual que é essa razão, né? A resistividade do A e a resistividade do B. Galera, primeiro, concorda comigo que, pela segunda lei de Ohm, a resistividade do A é ρA vezes LA sobre A, não é verdade? E eles têm a mesma área de seção transversal. Na verdade, tem a área do A e a área do B. E como que é a resistência do B? É o ρB vezes LB dividido pelo AB, certo? Só que nós sabemos que a resistividade do A é o dobro da do B. Então, substitui. No lugar do RA você coloca a expressão da segunda lei de Ohm e no lugar do RB você coloca a expressão da segunda lei de Ohm também. Lembra que o A é π vezes R ao quadrado, certo? Então eu troquei aqui, ó. No lugar desse A eu coloquei π vezes R quadrado, certo? E no lugar do RB eu coloquei 2R ao quadrado. Por quê? Porque eu sei que o raio do B é o dobro do raio do A, tá bom? Enquanto que no lugar do LA eu coloquei 2L, no B eu coloquei só L. Por quê? Porque o comprimento do A é 2 vezes o comprimento do B, tá bom? E aí eu posso cortar o L com L, o R quadrado com R quadrado, o π com o π, e eu vou acabar chegando que a razão entre a resistividade do A, o ρA e o ρB vai ser 1/4, que é igual a 0,25. Beleza, galera? Isso aqui é muito comum de acontecer, viu? Ele fala que um tem o dobro do comprimento do outro. E esse que você tem que fazer, você tem que escrever a segunda lei de Ohm para os dois e depois igualar. Ele vai te dar a relação entre as resistências e você iguala, tá bom? Beleza, galera? É isso aí, ó. Dois fios A e B são tais que o comprimento do fio B é o dobro do comprimento do fio A. Começou que nem o outro.
E a área de seção transversal do fio A é 8 vezes menor do que a do fio B. Sendo que os fios são feitos do mesmo material, ou seja, o ρ deles é igual, quando é o mesmo material, o ρ é igual, não é verdade, galera? Determine a razão entre as resistências do fio A e do fio B. Agora aqui é a razão entre as resistências, não a razão entre a resistividade. Ó, galera, de novo, escreve quem que é o RA. O RA é o ρA vezes o LA dividido pelo AA, e a resistividade do B, a resistência do B o RB seria o ρB vezes o LB dividido pelo AB, tá bom? Se você substitui, ele pediu a razão entre o RB e o RA. Quem que é o RB? Substitui por essa expressão aqui, tá bom? Quem que é o RA? Substitui por essa expressão aqui, ok? Aqui. Aí o que você faz, galera? Usa as informações que ele te deu. Ele falou que o LB é o dobro do LA e falou que o AB é 8 vezes o LA, tá bom? Aí você corta A com A, LA com LA e você vai chegar finalmente que a razão vai ficar 2 oitavos. Você pode cortar também as resistitividades, porque elas são iguais, dá pra cortar um monte de coisa e você vai chegar em 1/4 de novo, 0,25, tá bom? Ó, galera, aqui, ó. Um cabo feito de liga de cobre possui área de seção transversal correspondente a 10 milímetros quadrados. Pera aí. Ele deu pra gente, então, a área em milímetros quadrados. O certo é deixar em metros quadrados. Mas não vai ter que passar por quê? Olha o valor da resistitividade que ele te deu. Ele te deu a resistitividade não em ohm vezes metro. Ele te deu em ohm vezes milímetro quadrado por metro. Já que a área da resistitividade está em milímetro quadrado e a área que ele te deu também está em milímetro quadrado, pode deixar, porque o milímetro quadrado de um vai cortar com o do outro e vai ficar a mesma coisa sem problema nenhum, tá bom? Ele pediu para determinar a resistência elétrica para 5 metros desse fio. Então você tem que o L vale 5 metros, a área vale 10 milímetros quadrados e a resistitividade vale 2,1 vezes 10 a menos 2, certo? Se você usa a segunda lei de Ohm, só substitui os valores, certo? Você vai chegar finalmente que a resistência é 1,05 vezes 10 a menos 2 ohms, tá bom? É só substituir, galera, já te deu tudo, já te deu o ρ, o L e o A. Substitui e faz a conta, acabou, beleza? Lembra de saber fazer conta com potência de 10, ok, galera? Ó, um resistor de resistividade ρ tem comprimento L e área de seção transversal igual a A. Qual será o valor de sua nova resistência desse resistor? Caso o seu comprimento seja duplicado, ele vai duplicar o L, lembrando que a resistência é diretamente proporcional ao L e a área dele vai ser quadruplicada. Então vamos ver como vai ficar, ó. Eu sei que a equação da segunda lei de Ohm é essa daqui, ó. ρ vezes L sobre A. Se eu aumentar o L 2 vezes e eu aumentar a área 4 vezes, eu vou ter isso aqui, ó. Eu posso cancelar esse 2 com esse 4, vai dividir por 2, embaixo vai ficar 4, em cima vai ficar 1, certo? Então eu sei que o R' é meio, né, porque é 1 sobre 2, ρL sobre A. Mas quem que é ρL sobre A? Tá aqui, ó. ρL sobre A igual a R. Então eu substituo. No lugar do ρL sobre A, eu vou colocar R. Logo eu descobri que o R' vai ser metade do R. Pensa na lógica. Quando eu dupliquei o meu comprimento, eu fiz a minha resistência crescer 2 vezes. E quando eu quadrupliquei a minha área, ela caiu 4 vezes. Então se ela aumentou 2 vezes e caiu 4 vezes, no final ela caiu 2 vezes, né? Porque ela aumentou por 2, depois diminuiu por 4, ela diminuiu 2 vezes, certo? Se ela diminuiu 2 vezes, eu posso dizer que o R' é só metade do R original, tá bom? É isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham entendido e bons estudos a todos.